Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que aconteceu comigo há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó, não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 1993. Na época eu tinha apenas 17 anos. Gostava de namorar e sair com os amigos, mas também já trabalhava numa venda que ficava perto de casa, como entregador, e já ajudava como podia. A minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano, alguém vê essa criatura, e é quase certeza de que aqui tenham vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos de lobisomem, mas nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dava ouvidos para o que minha avó me dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava um sermão, e sempre me dizia o seguinte: Leonardo, tu vê se volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí na época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas nunca levava a sério tudo aquilo que ela sempre me dizia. E apesar de tudo, me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar na faca com ele. Mas quando vi aquela aberração, a minha reação foi outra. Como já disse, tudo aconteceu na quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira de cinzas daquele ano, fui tomar as cinzas na igreja. E ainda na mesma noite, saí para ir numa seresta com os amigos. E foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo por aqui. A gente não bebia, só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas que tocavam. Ficamos ali até por volta da meia-noite. Logo depois fomos embora. E seguimos nós três sozinhos para casa por aquelas ruas desertas. Primeiro fomos deixar o Antônio, que morava bem perto da onde ocorria a seresta. Logo depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que na esquina. E de lá segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe dali. E foi quando eu estava bem perto de casa que vi o lobisomem. Primeiro comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer. Mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam, assim como sempre fazem. E eu continuei ouvindo aqueles latidos, que vinham cada vez mais para perto de mim. Foi então que resolvi mudar de caminho, para não me bater de frente com eles, pois se os cães latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Então entrei num mato que tinha na minha rua e subi numa árvore, e esperei aqueles cachorros passarem. Mas quando eles passaram, eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cães chegarem até perto de mim. De início estranhei, por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fossem um para o outro, em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto. Foi quando eles passaram bem perto que vi uma coisa no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo, e apesar de parecer com um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, e o tempo todo batia nos cães e fazia barulhos estranhos, como se fosse um grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou, e na mesma hora o coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem, e estava ali, bem na minha frente.
Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás, e esperei eles ficarem bem longe para descer. E quando eles estavam bem distante, pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, comecei a bater na porta e falando desesperado: Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua. Mainha era como eu chamava a minha avó, e só morava eu e ela na casa. Foi então que minha avó abriu a porta e entrei, e ficamos na sala falando sobre aquilo. Estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro, agora bem em frente da minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de lá da onde vinha aquele barulho. O bicho já estava ali e percebi o quão rápido ele corria, pois para onde ele tinha ido dava uma distância de 700 metros para chegar até minha casa. Mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele. Quase que o bicho me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que entrei. O lobisomem ficou por um tempo na minha porta, até ir embora de vez. E quando ele se foi, a minha avó me disse: Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros espantaram ele. Senão, o bicho ia atrás de ti, até te pegar. Vem aqui comigo e reza, para aquele bicho não atacar mais ninguém. A minha avó pegou um terço e me deu, e rezamos os 5 mistérios. Depois fomos dormir. No outro dia contei para os meus amigos que tinham visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cães, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditaram naquela criatura, que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia ia cedo para casa. Atualmente ainda moro aqui em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com o lobisomem. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo, moro em Taitinga, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como cobrador e conheço praticamente toda a cidade. E sempre que vou cobrar alguém, escuto as mais variadas histórias, desde a pessoas que foram vítimas de magia negra até a história do caipora. Mas nenhuma dessas me deixou tão impressionado quanto a história do Senhor Luiz. Histórias essas que me deixam com medo até hoje, pois eu vi o que o lobisomem fez com aquele senhor. Era até sorte ele ainda estar vivo. Tudo aconteceu em 2003. Nessa época eu ainda estava começando como cobrador. Foi quando fui cobrar a filha do Senhor Luiz, um homem que era muito meu amigo, mas que nessa época eu ainda não o conhecia. Chegando na casa dela, só vi um senhor sentado na sala da casa. Bati palmas e chamei. E o homem nem se mexia. E eu só comigo pensava: cadê essa mulher, meu Deus, que não tá aqui? E o senhor Luiz parecia que tinha escutado o meu pensamento e falou assim para mim: ela foi fazer as unhas, já já ela chega. Eu então olhei para o senhor e ele já estava olhando para mim.
um olhar profundo e sério, de um homem que já tinha vivido uma vida inteira. Foi então que ele continuou falando. Se achegue, homem, não fique aí fora não. Então abri o portão da casa e entrei. Ficamos por 2 minutos em silêncio e tentei puxar assunto com ele. O senhor planta alguma coisa? Tem algum roçado? Ele balançou a cabeça dizendo que não, e disse que estava velho para isso. Eu então perguntei a idade dele, e o senhor com muita força me respondeu. Tenho 78. Já vivi demais. Plantar eu já plantei, mas hoje não mais. Não é que eu não queira, é porque eu não posso, pois as dores nas minhas costas aumentaram muito. Sinto essa dor desde o dia que aquele bicho me azunhou. Depois daquela noite, nunca mais tive saúde. Eu olhei para o senhor e perguntei: Mas que bicho é esse que o senhor está falando? Uma onça ou uma raposa? Ele me olhou bem sério e falou assim: Foi um lobisomem, meu filho. Percebi que era verdade no olhar daquele homem e pedi para ele contar como foi esse encontro com o bicho. Então ele se levantou da cadeira e pegou um copo de café, junto com um pedaço de bolo, e me deu. E então começou a falar. Me chamo Luiz, caso queira saber, e não sou natural daqui. Eu venho de uma cidade lá do Maranhão, que nem sei se existe mais, pois já faz tanto tempo que saí de lá, que nem me lembro mais o nome daquele lugar. Eu sempre fui sozinho na vida, e tive que cuidar dos meus 5 irmãos, pois dentre 6 filhos que minha mãe teve, o mais velho sou eu. E graças a Deus que tudo deu certo. Hoje são todos avós e avós. Sempre fui só porque perdi pai e mãe muito cedo. Primeiro foi o meu pai, que se afogou no vício do álcool e faleceu quando eu tinha 9 anos. Depois foi a vez da minha mãe, que faleceu quando eu tinha acabado de fazer 16. E na minha casa só ficaram meus irmãos e eu. Familiar nenhum quis nos ajudar. E desde muito cedo que tive que trabalhar, pois minha mãe criou um sujeito homem. Pois bem, naquela época o pessoal oferecia emprego na rua, muito diferente de hoje, que o pessoal demora para conseguir um. E eu lembro como se fosse ontem do meu primeiro emprego, que foi o de queimador. Eu fazia tijolos, telhas e tudo quanto era de barro. O dinheiro era muito pouco, mas dava pra gente ter o que comer. Fiquei uns 5 anos nesse serviço, até um amigo ajeitar outro melhor para mim, que era como coveiro de um cemitério da cidade. No início foi muito bom, pois eu ia trabalhar das 7 da manhã e só voltava às 5 da tarde, sem contar no salário que era quase o dobro do meu antigo. Tudo estava indo muito bem, até que começaram a roubar o cemitério e me pediram para estender o horário do trabalho. Às vezes eu ia para casa às 11 horas da noite. Foi então que, para não ficar muito cansativo para mim, coloquei o meu irmão no meu lugar, trabalhando durante o dia, e fiquei sendo vigia na parte da noite, pois assim seria muito melhor para a gente, já que teríamos 2 salários. E o único problema que tive trabalhando nesse horário foi que acabei me batendo com a criatura, que até então eu não acreditava, mas que ela é bem real. Já estava com as 2 semanas que eu estava trabalhando como vigia do cemitério, naquele período noturno, e nunca tinha visto nada de estranho, até notar o macabro visitante, que todas as noites entrava no cemitério. Eu só ia dar fé do sujeito quando ele já estava indo embora. Ele corria de pé que nem um homem, e por isso achei que fosse gente, só que não era. Foi então que tive a ideia de vigiar o muro, para ver por onde ele entrava, pois para entrar no cemitério naquelas horas não era coisa boa que esse homem ia fazer. Foi então que fiquei esperando ele pular o muro do cemitério, e assim que o sujeito pulou,
Ele começou a correr bem rápido e foi até o meio do cemitério, e eu logo corri atrás também. Foi então que dentro de uma cova rasa, o homem se deitou, como se fosse para dormir, e foi ali que tudo começou. Primeiro ele começou a tirar a roupa que estava vestido, e logo depois começou a bolar e a gritar. Eu, achando aquilo muito estranho, fui para bem perto para falar com ele. Quando cheguei a uns 2 metros do homem, falei assim: "O que é que tu tá fazendo aí, cabra? Vai para casa, senão te dou um tiro." Na hora em que falei isso, o homem se virou. Ele estava muito estranho. Sua cara estava puxada. A sua boca parecia estar rasgada, além dele ter muitos pelos em seus braços. Foi aí que o homem deu um urro que nem um bicho, só que alto e muito estranho. Eu, com muito medo, tentei pegar meu revólver, só que não estava com ele. Tinha esquecido na minha bolsa, que estava lá na capela do cemitério, lugar onde eu dormia. Foi então que meti o pé na carreira, e enquanto corria dava para ouvir o homem gritando, até que depois de um tempo ele parou. Mas mesmo assim continuei correndo, e logo em seguida comecei a escutar passos pesados e rápidos, vindo bem por trás de mim. Eu fiquei com medo de olhar para ver aquilo que me perseguia. Então continuei correndo. Assim que cheguei na capela, entrei bem rápido e já fui fechando o portão. Foi quando aquele bicho chegou quase que junto comigo. Eu me virei para pegar o revólver. E foi nessa hora que o infeliz azunhou minhas costas. Senti como facas cortando a minha pele. Só que aquilo eram as garras daquela criatura. Já ferido no chão, peguei meu revólver na bolsa e atirei 3 vezes no bicho, que soltou um urro alto e saiu correndo dali. Fiquei trancado na capela, me esvaindo em sangue, pois foram muito profundos as perfurações daquele ataque. E só foram me encontrar pela manhã, quando meu irmão chegou para trabalhar. Me levaram para o hospital e peguei cerca de 18 pontos, em 2 cortes profundos que tinham nas minhas costas. Cortes esses causados por aquela criatura. Mas quando me perguntavam de que era aquilo, eu só falava que tinha sido numa briga de bar. E foi assim por muitos e muitos anos, até que fui contar para um amigo. E esse meu amigo espalhou para a cidade inteira. E como aquele bicho tinha me azunhado, começaram a achar que eu também iria virar um lobisomem. Só que não virei. Me expulsaram da cidade e fiquei vagando por aí, até que consegui trabalho aqui em Taitinga. E só assim parei. Sei que tu não vai acreditar apenas nas minhas palavras. Então vê aqui nas minhas costas as marcas que aquele bicho fez em mim. O senhor Luiz então levantou a camisa e me mostrou as marcas, e vi 2 cicatrizes bem grandes próximo das suas costelas, que iam até perto da coluna. Eu já tinha acreditado em tudo o que ele me disse, mas vendo aquelas cicatrizes, tive certeza que foi tudo real. Depois dele me contar sua história, a moça que me devia chegou. Ela me pagou e fui para minha casa com essa história na cabeça. E então, sempre que podia, ia lá na casa do senhor Luiz, ouvir os seus relatos. Porém, infelizmente, ele veio a falecer há 9 anos atrás. De lembrança só tenho suas histórias macabras, que me deixam com muito medo até os dias de hoje. Olá a todos. Quero que me chamem de Mateus. Não vou revelar meu nome porque moro perto do local onde tudo aconteceu.
Apesar de não ter visto tal fato, fiquei com medo depois de ouvir aquela história do meu amigo, pois estava junto com ele naquela noite, em que um lobisomem assombrou o TG. Eu nasci em Sobral, cidade que fica no Ceará, lugar onde resido atualmente. O caso que vou contar aconteceu em meados de 1993, em plena época de Quaresma. Não me recordo o dia e nem o mês, mas sei que era esse tempo, pois estava acontecendo as comemorações dessa época santa. Pois bem, esse relato terá duas partes, uma que vou narrar em primeira pessoa e a outra como se fosse o meu amigo, pois foi ele quem viu o lobisomem, algo que eu já desconfiava que existia há tempos, porém se concretizou naquela noite macabra. Voltando a 1993, eu morava num bairro que fica no pé da serra, a poucos minutos da Serra da Meruoca. De lá para vir para o TG era muito longe, sem contar que nem eu e nem o meu pai tínhamos moto ou carro para se deslocar tantos quilômetros. Por isso sempre fui de bicicleta ao TG. Claro que não ia desprevenido. Sempre carregava comigo um velho canivete do meu pai, para defesa pessoal mesmo. E as primeiras semanas nessa minha nova labuta foram as mais assustadoras, pois como não conhecia ninguém e também não sabia direito o caminho mais curto para ir ao TG, acabava me perdendo algumas vezes e indo por lugares bem assustadores, ruas desertas e sem nenhum vivente. Porque, para quem não sabe, quem serve o TG vai bem cedo cumprir a rotina. No meu caso, sempre saía às 4 horas da manhã. Ainda é muito escuro, pois só vai amanhecer lá para as 5 ou 5:30 da manhã. Pois bem, nunca vi nada de estranho nessas primeiras semanas, e até estava acostumando com a nova rotina. Fui fazendo amigos e descobrindo onde eles moravam, até que marcamos de nos encontrar no mercado de Sobral, e de lá irmos até o TG. Nós íamos juntos e sempre bem rápido. Alguns levavam armas consigo, o que deixava a gente até um pouco mais calmo. Um desses amigos que fiz na trajetória foi o Gerson, que não é o seu nome real para proteger a sua imagem. O Gerson morava num bairro mais próximo do TG e era do mesmo pelotão que o meu. Ele era o tipo de pessoa que teve que amadurecer muito cedo. Naquela época, apesar da idade, ele tinha uma filha e já era casado. Trabalhava fazendo tijolos e também na construção civil. Hoje em dia nem sei por onde ele anda. E dentre nós o Gerson era o mais cabeça, o mais maduro para simplificar. Ele era bem sério e não costumava brincar, muito menos com coisas sobrenaturais, pois era o tipo de pessoa que só acreditava vendo, mesmo os outros dizendo que viam várias coisas lá pelo TG. Bom, no dia do ocorrido tinha chovido bastante. Estava com neblina na cidade e iríamos ficar de guarda das 7 da noite até as 7 da manhã. Como a gente estava acostumado, seria mais uma noite. Ao final da tarde arrumei minha roupa, vesti a gandola, a calça e o coturno e então segui para o TG. Lá já se encontravam os outros que ficariam comigo de quarta, incluindo o Gerson, meu amigo. Ali bem cedo começamos uma resenha e ficamos conversando e bebendo um pouco. O Gerson, como disse, era muito cabeça e foi para Guarita logo cedo. Era assim umas 8 horas da noite quando ele foi para lá, mas só quando deu meia-noite que fui fazer companhia para ele. O Gerson estava estático e olhando para o cercado que tem logo atrás do TG. Ficamos ali conversando e notei que por nenhum momento ele tirou os olhos do cercado. Até brinquei perguntando se ele tinha visto uma assombração. E o Gerson riu, mas percebi o seu nervosismo. Ali ficamos até 00:30. Eu sentado do lado de fora da guarita e ele de pé, olhando para o cercado. Logo depois fomos para a recepção do TG.
que era onde a gente passava a noite, pois como já era tarde, não teria perigo de alguém aparecer, até porque naquele tempo não era como hoje, onde a violência está em todo lugar. A cidade era calma, às vezes a gente até dormia a noite inteira, mas naquela noite o Gerson decidiu ficar acordado e ficou sozinho na recepção, sentado e ainda olhando na direção do cercado. Dali eu não sei o que aconteceu, pois capotei na cama e dormi que nem uma pedra. Pela manhã já tinham passado a guarda. O Gerson, meu amigo, já tinha ido para sua casa. Fiquei pensativo pela noite anterior e tentando entender o porquê dele estar tão estranho. O Gerson era calado, mas naquela noite ele estava mais calado ainda e também com muito medo. Fiquei curioso com o caso do meu amigo. Eu até perguntava, mas nunca recebi uma resposta. Até que depois de meses, ele me revelou o que aconteceu naquela noite. Eu até preferia não ficar sabendo sobre isso, já que depois fiquei com medo de vir proteger. Bom, já estava no mês de agosto. Teve uma confraternização do Dia do Soldado. Futebol, bebida, o pessoal estava se divertindo no TG. E lá estava eu perguntando para o meu amigo sobre aquela noite, até que ele me contou sobre o caso. Tu acredita em lobisomem, Matheus? Disse o Gerson olhando bem sério para mim. Arregalei os olhos e disse que sim. E então ele continuou falando. Sabe naquela noite em que a gente estava de guarda? Pois é, eu vi um lobisomem naquela noite, bem ali atrás do cercado, e estava olhando para mim. Era cedo quando eu cheguei para ficar na guarda. Do trabalho vim logo para cá. Ainda era dia, quando vi um homem indo para dentro daquele mato. Ele passou por fora do TG e seguiu para aquela região de mata. Eu não estranhei porque o homem poderia ter ido caçar ou fazer alguma outra coisa por ali. Só que anoiteceu e ele não tinha voltado. Foi quando fui para a guarita que dá para ver melhor a região, mas nada daquele homem voltar. Quando foi assim por volta de umas 11 horas, percebi uma coisa se mexendo no mato. Mirei o olho naquilo para ver melhor, só que rapidamente sumiu para dentro da mata. Me arrepiei todo quando vi aquilo e comecei a ficar com medo, pois seja lá o que fosse, estava me observando. Sabe-se lá desde quando. Foi quando tu veio e ficamos conversando, e não vi mais aquela coisa. Quando entramos eu ainda fiquei acordado, só olhando ali para a direção do cercado. E quando foi assim por volta de 2 horas da manhã, o bicho novamente apareceu. Parecia um cachorro grande, Matheus, mas a cabeça lembrava de um bode. Boca larga, sabe? Seu tamanho não deu para ver, mas ele estava botando a cabeça na terceira fiada do arame da cerca. Ele era bem alto. Com certeza devia ter mais de 2 metros. O bicho entrou na mata e não saiu mais. Fiquei me tremendo que nem vara verde aqui sozinho, mesmo estando dentro da recepção. Se aquilo por acaso fosse nos atacar, com certeza esse portão não ia segurar. Fiquei a noite inteira olhando para o cercado, mas não vi mais nada, nem o homem que entrou para aquela mata. Só depois que vi me dar conta que estava em plena época de quaresma. A minha avó dizia que essa é uma época santa, mas muito estranha. Graças a Deus que nunca mais vi aquele bicho em minhas guardas, pois era uma coisa muito feia, Matheus. Tu ia ficar com medo. O Gerson me falou mais ou menos isso. Não gaguejou nem ficou olhando para o chão, pois aqui o pessoal tem a moda de fazer isso quando mente. Mas ele não. Nem ri, ele riu. Falou tudo com muita seriedade. E acreditei nas suas palavras. E o pior veio logo depois. Toda vez que saía de casa lembrava do que meu amigo tinha me falado. Até vulto eu via, mas era coisa da minha mente criada pelo medo.
Porém, foi muito assustador sair de casa sozinho de madrugada, sabendo que um bicho desses anda por aí. Naquele tempo, aquela área do TG era isolada e com poucas casas. Hoje está urbanizado, com vários postes de luz, e creio que aquele bicho não apareça mais por lá. E nem quero que apareça, pois, como disse, moro perto do local onde tudo aconteceu. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.